Já. Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, 21 de setembro. Estamos em Brasília. Aqui é Elisângela, TF de Libras. Quer dizer, não é natural essa live na quarta-feira, né? A partir de hoje, sempre que possível, às 19 horas, eu farei uma live. Isso nós fizemos em 2018 e nos dedicamos a essa live metade do tempo, pelo menos, para a questão de eleições pelo Brasil. E tivemos sucesso. Fizemos a nova bancada de deputados federais, muitos deputados estaduais. O partido PSL se transformou num grande partido. Depois apareceram alguns problemas, que no meu caso eu discuti aqui, e tem que tocar o barco, né? Atualmente estou no Partido Liberal, não conseguimos fazer o nosso partido até o ano passado, então fomos para o Partido Liberal e estamos trabalhando nesse partido, buscando a reeleição, agregamos muitos parlamentares e estamos numa reta final, falta aí 11 dias para as eleições. Entendo que sejam umas eleições as mais importantes da história do Brasil. Muita coisa em jogo, tá? Até pela polarização das mesmas. Tá? Cada um é livre para votar em quem bem entender. O voto aí é soberano, né? Qualquer um vai lá na urna e digita seus candidatos. Obviamente eu faço um apelo para os candidatos que estão do nosso lado, os partidos estão coligados conosco. Vou falar aí, as 5 regiões aqui, candidaturas. Tivemos sucesso nisso em 2018, repito. Tinha um candidato em São Paulo ao Senado, estava em 4º lugar, nós apoiamos por uma semana, ele foi o primeiro, né, o mais votado do estado. Né? E assim foi em vários locais do Brasil. Espera repetir, que a gente conta com uma reeleição e a gente tem que ter gente afinado conosco. Logicamente, aquelas pessoas que tiveram outro comportamento ao longo desses 4 anos, não vai ter mais o apoio de todos vocês aí. Bem, rapidamente aqui, no sábado, estivemos numa grande motociata, lá na região de Toritama, depois fomos para Garanhuns. Quero agradecer aos motociclistas, os que participaram dessa marcha em Garanhuns também, muita gente. Garanhuns é uma cidade chave, né? E tem uma pessoa que passou por lá e, pelo que eu vi na cidade, lá na terra do cara, não há mais essa aceitação toda como ele tinha lá em 2002, 2003. Isso é passado também. Então, quero agradecer a todos que participaram desse momento conosco, os motociclistas. Amanhã, pela manhã, estarei em Belém do Pará e, no final da tarde, estaremos em Manaus. Tá? Os 2 momentos já virou mania, né? O pessoal participa desse movimento de moto. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, dá uma coloração toda especial e ajuda a promover a gente e a promover as nossas propostas. E naquele sábado, quando saímos de Garanhuns, fomos para Recife, embarcamos para Londres. Chegamos no dia seguinte, domingo, um fuso de 4 horas, né? Já é um baque na gente. Domingo tivemos alguma atividade lá, levando-se em conta o que aconteceria no dia seguinte, que era a última deusa princesa aí, a rainha da Inglaterra, né? E participamos, né, desse evento. É um evento onde você fala pouco. Entre a nossa chegada na missa, né? 1 hora de espera, 1h30 de missa, e a saída, 4 horas. É cansativo, mas é uma experiência ímpar, e nós fomos prestar solidariedade a um povo, né? Que isso ajude muito a nossa política, né? Conversei rapidamente com agora o rei Charles, conversa rápida, de 1 minuto, nada de excepcional, porque o momento não era
para isso. Bem, na própria segunda-feira, fomos para Nova York e pela manhã participei da abertura do trabalho da ONU. Chegamos lá 10 minutos antes do evento começar, a cidade toda parada, né, por causa da quantidade de gente enorme lá em Nova York, mas chegamos 10 minutos antes do evento, chegamos em tempo ainda, e fizemos nosso discurso lá, um discurso voltado a questões nacionais, para nós mostrarmos o Brasil para o mundo, como o Brasil é no seu agronegócio, né? Como o Brasil se apresenta como uma nação de futuro tocante à energia limpa, sem falarmos quais países, falamos que países da Europa voltaram a consumir energia suja, tendo em vista o problema da Ucrânia com a Rússia. O abastecimento de gás para vários países está comprometido. Alguns países já começam a fazer racionamento. Na própria Inglaterra, informação que eu tive de populares, né, de populares na Inglaterra, na Inglaterra, antes de chegar nos Estados Unidos, é que a energia elétrica tinha acabado de subir, multiplicado por 3 o valor da tarifa da energia elétrica. No Brasil, o contrário, caiu em torno de 15%. Isso não foi nenhuma canetada, não foi nenhum tarifaço, né, que nós inventamos ali, congelar alguma coisa. Foi negociado com o Parlamento Brasileiro, tivemos sucesso nisso daí, uma grande atenção por parte lá do Arthur Lira, a questão da energia elétrica. As contas telefônicas também já começam a ter um valor diminuído, que foi feito um teto do ICMS, sem falar nos combustíveis. A gasolina, que eu acho que todo mundo está ciente, um trabalho bastante exaustivo. A gasolina hoje está abaixo de R$5, tem lugar que está R$4,50. O etanol tem lugar que está R$3,50. O etanol teve um implemento extra, nós aprovamos no início desse ano a venda direta do etanol. Antigamente o usineiro era obrigado a vender para a distribuidora, agora ele pode vender diretamente para o posto de combustível. Temos informações que os usineiros estão comprando postos de combustíveis, para eles realmente ter o domínio do preço o mais baixo possível, com mais lucro por parte deles. Porque se a gasolina está R$3,50, o etanol, se a gasolina está R$4,50, o etanol tem que ter pelo menos R$1 mais barato para compensar. Senão o pessoal todo vai botar gasolina. Então, viramos essa página, isso tem ajudado muito a diminuir a inflação, já está comprovado, teremos pelo 3º mês consecutivo deflação no Brasil, tá? Somando os 3 últimos meses, nunca houve deflação tão grande como foi visto no Brasil. Isso influencia no preço dos alimentos, de tudo, né? E conversei ontem, tive uma videoconferência com a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, falei sobre o preço do leite, né, que estava destoando. Aí ele falou, não, se atualize que o leite já caiu de preço também. Eu sei que o óleo de soja, com a metade do preço, que estava há pouco tempo atrás, chegou a bater R$13 o litro, agora está abaixo de R$6. E todo mundo está feliz, está todo mundo ganhando. Ou seja, fizemos a nossa parte, enfrentamos momentos difíceis na pandemia. Muita gente, né, muitos governadores aí aplicaram a política no fecha tudo, fica em casa, a economia te vê depois. Fui contra isso, mas vencemos essa etapa. Todos ganham com essa inflação aí domada. A previsão já no corrente ano, que a inflação termine na casa dos 6%. Lá fora a inflação vai estar na casa dos 9%. O Brasil está indo muito bem. Notícia da semana na imprensa, né? Falando sobre o desastre da educação. Mas não fala que governadores, a maioria dos governadores e prefeitos fecharam as escolas. Eu fui contra fechar escolas. Sempre falei, né, que o vírus era sintomático para a criança. Isso é uma verdade, uma constatação. Mas resolveram fechar as escolas. E, obviamente, caiu o aprendizado da garotada. Nós não paramos, criamos maneira de buscar, por exemplo, alfabetizar as crianças num tempo mais curto. Até há pouco tempo, aí no tempo Lula, Dilma, um garoto se alfabetizava no 3º ano do ensino fundamental. Olha só, eu lembro quando cheguei na escola, toda a minha família, meus filhos, minha mãe, já fez com que todos chegassem alfabetizados e escrevessem as letras todas
do alfabeto. Depois a educação foi caindo, uma desgraça durante o PT, fecha tudo, né? Fica em casa, a garotada não pode estudar, mas nós começamos a recuperar isso há alguns meses. Tem um programa, um aplicativo finlandês, que nós pegamos esse aplicativo, fizemos a devida adaptação para nós, e hoje a alfabetização está levando em média 6 meses. Logicamente, tem o trabalho do professor, que é indispensável, mas esse grafogame, tá, que está permitindo a garotada se alfabetizar rapidamente. Como é que é o grafogame? Você vê a letra, você vai em qualquer loja de aplicativo, isso mesmo, pessoal, e baixa no teu telefone celular. Baixou o programa ali, você não vai gastar mais internet, não tem que ter internet para você usar o grafogame. Então você, por exemplo, vê a letra A, né, aperta lá o botão ali, letra A, aparece um som A. E por lá na frente tem a letra C e A. Você aperta C e A, K. Então, em 6 meses, a garotada aí está sendo alfabetizada. Ou seja, conhece todas as letras do alfabeto, obviamente. Em 6 meses está sendo alfabetizada. É uma grande evolução que o nosso Ministério da Educação está levando avante. Eu lembro lá atrás, como eu disse, né, a meta era estar alfabetizado no 3º ano. Mudou isso daí. Esses 5 meses, deixa eu brincar, 5, 6 meses, tem que ter a presença do professor. Então, esse grafogame está à disposição. Mais de 5.160 municípios já estão usando isso aí. E já foi feito aí alguns 1,7 milhão de... Deixa eu ver. Downloads? 1,6 milhões de downloads já foi feito, né? Então o Brasil está evoluindo bastante nessa questão de alfabetização, que sempre foi um problema aqui no Brasil. Então lá na ONU, falei também sobre os valores, que nós aí, deixar bem claro para o mundo, né? Que nós somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas, somos pela liberdade de expressão e de crença em qualquer lugar do mundo. Tanto é que citei a Nicarágua e falei que o Brasil está de portas abertas para receber padres e freiras que porventura queiram vir para o Brasil, que padres estão sendo presos na Nicarágua, freiras estão sendo expulsas daquele país, cujo ditador, o Ortega, é amigo íntimo de Lula. E o Lula falou também sobre isso, que não tem nada a ver com o que acontece em outros países mundo afora. Então, segundo a imprensa lá de fora, foi um discurso bastante esclarecedor e que mostrou, né, como está o Brasil, em especial na questão ambiental. Como é que pode estar destruindo a Amazônia, tocando fogo na Amazônia, se 2/3 do território brasileiro estão preservados? Se 80% da Amazônia também está preservado? Está exatamente da mesma forma como pisou aqui Pedro Álvares Cabral em 1500. O mesmo acontece na França, por exemplo. Por 40 dias as florestas arderam na França. E a França é um país que, levando-se em conta o Brasil, é pequeno. A França equivale a 1/3 do território do estado do Amazonas. Lá o presidente não conseguiu debelar um incêndio. Não vou criticá-lo. Agora, porque nós temos a experiência aqui, agora, por outro lado, a gente espera que as críticas infundadas não continuem sendo aí feitas mundo afora. Lembro que a Alemanha, por exemplo, recomeçou a consumir energia suja, né, fóssil, para a produção de energia. Também é verdadeiro, conversei lá com brasileiros, lá em Londres, que muita gente está nas florestas colhendo, catando madeira, derrubando árvores e levando para dentro de casa a madeira para poder enfrentar o inverno. Eles não sabem se terão ou não gás para enfrentar o inverno. Vamos lá, rapidamente aqui, o horário eleitoral gratuito. Região Sul, temos lá no Rio Grande do Sul o nosso Mourão, candidato ao Senado. Eu peço ao pessoal, tem gente que tem simpatia por outro candidato, é o direito dele. Mas eu peço que vote alguém afinado conosco, né? E tem gente aí que sabe que não tem chance, apenas atrapalha, né? Tira voto de quem pode chegar. Não podemos deixar a esquerda assumir. Vim com o senador pelo Rio Grande do Sul. Então, lá no Rio Grande do Sul, o nosso Mourão número 100. Lá em Santa Catarina, Jorge Seif. Eu não quero tecer muitos comentários sobre ele. Uma pessoa fantástica, está tendo
o apoio incondicional do Luciano Hang, da Van, para a campanha dele ao Senado. Lá no Paraná tem o Ratinho Júnior, estamos com ele, e temos também o Paulo Eduardo Martins, é um deputado federal conhecido, um homem de mídia. Eu peço a vocês que, em pesquisa, a gente nunca acredita em pesquisa, mas ele se lançou um pouco tarde, eu peço a vocês que dêem um voto de confiança para o Paulo Eduardo Martins para o Senado, pelo estado do Paraná. Isso é um grande aliado nosso aqui. E os outros dois candidatos não têm muita afinidade conosco. Sudeste? Isso. Sudeste aqui. São Paulo. Tarcísio 10, nosso capitão, o rei do asfalto. Está entrando na política porque eu convenci a entrar na política, ele não queria entrar na política. E tomou gosto. De vez em quando comete alguns deslizes, porque ele é novato na política ainda. Não deve ser julgado por uma palavra, um apoio a uma pessoa que você acha que não deve ser apoiado. Tá? Foca no Tarcísio, pessoal. E vê se tem alguém melhor do que ele. Com todo respeito, eu acho que não tem. Tá? Tem estados do Brasil que fica difícil você fazer oposição. Né? Tem lá um cara lá que é da curva local, tem um da esquerda e tem um mais ou menos. Esse apoio mais ou menos, o mundo cai na sua cabeça. Então, nós temos que fazer opção também em alguns locais, pelo menos hoje. Não é o caso do Tarcísio aqui, não. O Tarcísio, no meu entender, tem tudo para ser um grande governador, pela sua capacidade, pela experiência que teve comigo aqui, 3 anos na frente aqui do Ministério da Infraestrutura. E também o nosso prezado Marcos Pontes, que está crescendo, tem uma candidata aí que está caindo, né? Eu peço ao pessoal que apoie o Marcos Pontes, tem tudo para chegar, mas depende de você. Eu lembro de 2018 que eu fiz campanha para um candidato ao Senado em São Paulo, estava em 4º lugar. Ele foi para o 1º lugar, tá? E agora o Marcos Pontes é o nome, no meu entender, ideal para ocupar essa vaga solitária do Senado em São Paulo. Então, o Marcos Pontes, 222, o Tarcísio, número 10. Continuando aqui no Sudeste, temos aqui no Espírito Santo, temos o Manato, candidato ao governo do Estado, 22. Foi deputado federal comigo, me ajudou muito em 22. Ao Senado, aí, o nosso Magno Malta, conhecido por todos vocês, uma pessoa fantástica enquanto senador defendendo as pautas conservadoras. Ele foi o responsável pela derrubada do PLC 122, né, contra o PNDH3, não vou entrar em detalhe aqui, mas tudo para defender a família, defender as crianças, defender o que de bom para a sociedade. Aqui em Minas Gerais, temos aqui o Carlos Viana, candidato ao governo do Estado, senador, mas um nome muito importante para nós é o Cleitinho, que vem candidato ao Senado. Estou fechado com o Cleitinho, conversei bastante com ele, ele já tinha um certo respeito por parte da população, já saiu pontuando bem e tem crescido. Então o Cleitinho, grande aliado nosso, em Minas Gerais, eu peço o apoio ao Cleitinho ao Senado em Minas Gerais. Cleitinho 200, Carlos Viana 22. No Rio de Janeiro, o nosso Cláudio Castro, atual governador. A disputa para o Senado está mais ou menos aparelhada lá, emparelhada, mas a gente espera que o PSOL não vença, que seria uma tragédia. Então, mais tarde, um pouquinho, a gente decide aqui por um nome ao Senado pelo Rio de Janeiro. Não, vou pegar aqui o Centro-Oeste aqui. Centro-Oeste. O nosso Tocantins, estive lá. Tem o Dimas Freire, candidato ao governo do Estado. E quem é o senador lá no... Não tem senador lá em Tocantins? Tá, apareceu o nome aqui, a gente divulga. Então, o Dimas Freire está fechado conosco em Tocantins. Estive em Tocantins. Estive em 3 cidades. E uma coisa que eu percebi lá em Tocantins, né? Nessas 3 cidades, cidade média, pequena para média, e eu observo muito, não vi nenhum carro com plástico da cor vermelha. Isso é um bom sinal, sabe que o Tocantins está no bom caminho. Em Mato Grosso do Sul, hoje o Braga Neto esteve por lá, vi ele passando de moto lá com o candidato, né?
E Mato Grosso do Sul estamos fechadíssimo com a Tereza Cristina, nossa ex-ministra da Agricultura. O primeiro suplente dela, o Tenente Portela, que foi meu soldado, meu recruta, em 1980, lá em Niuaque. Então, em Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina para o Senado. Está me visitando aqui do lado aqui agora. Agoniado, né? O Major Vitor Hugo, meu colega da Academia Militar das Negras, é major do Exército, Forças Especiais, é concursado para a Câmara dos Deputados. Quantas vagas? Duas? Tinha uma vaga só. Tinha uma vaga só, precisa falar que foi primeiro. Passou, ficou alguns anos no Congresso Nacional. Eu confesso que não lembrava dele, ele devia lembrar de mim, porque eu era uma pessoa bastante ativa lá dentro e ele é bastante discreto. Então tem profundo conhecimento sobre o estado de Goiás e a gente espera aqui que ele tem quase certeza, né, pelo que está sendo feito, pelo que falta ainda ele se apresentar junto à população e vai para o segundo turno, tranquilamente. E também visita aqui o nosso candidato ao Senado por Goiás, Wilder Moraes. Né? É um nome importante para nós, está afinado conosco, nosso vizinho aqui. A gente peça o apoio, então, Wilder Moraes 222 e o nosso Vitor Hugo 22. Tem muita gente assistindo ou tem pouca gente? Tá fraco? É 100 mil, tá bom demais. Filho. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, quase 100 mil, tá excelente. Obrigado pela presença aí. Vamos lá para a região norte. Tem que ver se falta alguém, né? Vamos estar amanhã, pela manhã, então, no Pará. Estamos lá com Zequinha, governo do estado, 22, e Mário Couto, 222, no Pará. À tarde, iremos para Manaus. Lá nós estamos com o atual governador Wilson, que vem à reeleição, e também com o coronel Menezes, que é um coronel do Exército, esteve à frente da Zona Franca de Manaus e viajou o estado todo. Tenho certeza que poderá fazer um excelente trabalho pelo Amazonas, até porque o outro candidato, que segundo a pesquisa está na frente, pelo amor de Deus, né? Aquele cara da CPI lá atrás, cuja família toda foi presa, então sem comentário. A gente pede teu apoio aqui, ó, Menezes 222 para o Senado. Lá no estado de Roraima, vamos de reeleição do Denário e também dar uma força aí para o doutor Irã, candidato ao Senado Federal. Eu tenho um candidato a deputado federal em Roraima, não vou falar o nome dele para não causar ciúmes, né? Você deve saber quem que é. Eu espero que o pessoal dê uma força aí para os nossos candidatos a deputado federal por Roraima. Acre, temos lá o Senado, a senhora Márcia Bittar, 222, no Acre. Vamos agora à região Nordeste, são 9 estados. Vamos começar aqui com o Rio Grande do Norte. Nosso prezado Rogério Marinho. A semana passada estive em Natal. Lá está sendo chamado de o senador das águas. Realmente foi um homem que deu aquela atenção toda especial para a transposição de São Francisco da Parada desde 2012. Lá aquele cara lá falou que ia acabar em 2012, mas acabou. Nós concluímos 10 anos depois. Então, parabéns aqui ao nosso prezado Rogério Marinho. Boa sorte para ele. Eu peço a você do Rio Grande do Norte o voto do Rogério Marinho para o Senado 222. Pernambuco, estive lá em Toritama, Garanhuns, tivemos lá com o nosso Anderson Ferreira, candidato ao governo do estado, e também com o Gilson Machado, o Gilson Sanfoneiro, o homem aqui que esteve à frente do turismo, um momento bastante difícil. Hoje o setor do turismo é um dos que mais emprega no Brasil. Trabalho do nosso Gilson. Então, quem vota em mim lá, eu peço que vote no Gilson para o Senado. Também aqui na Bahia, temos aqui o nosso prezado João Roma, candidato ao governo da Bahia, e também a Raíssa, candidata ao Senado pela Bahia. Peço ao pessoal que dá devida atenção para o João Roma, 22, governador, e a Raíssa, 222, Senado na Bahia. Lá nas Paraíba, tá? Terra do Terço aí, o governo do estado, o Nilvan, 22. Eu tenho recebido extrato dos seus posicionamentos junto à imprensa, a pessoa que tem um profundo conhecimento sobre o estado, discute, debate com bastante altivez, será um excelente governador
da nossa Paraíba. E candidato ao Senado Federal, temos aqui o Bruno Roberto. Tá? Bruno Roberto é a pessoa que eu conheço, tá? E tem como primeiro suplente o nosso prezado Tércio. Vulgo, pode falar? Vulgo Fofuxo. Trabalha comigo em Brasília aqui. Lá no Ceará, está indo bem, espera aqui no primeiro turno, o capitão Wagner. Então, boa sorte ao Wagner e tenha sucesso ao governo do estado do Ceará. Também estava aqui, tinha que estar junto com o Rogério Marinho. Na Rio Grande do Norte, vamos de governador Fábio também, 77. No Maranhão, tem 3 candidatos ao governo, são simpáticos com a gente, vai ficar aí isento. Se tiver no segundo turno, depois do que acontecer, a gente vai trabalhar melhor lá no Maranhão, mas como não tem segundo turno, né, e também temos um excelente nome lá, que é o Roberto Rocha, que veio para a reeleição. Sempre foi um parceiro nosso aqui em Brasília nas questões de interesse nacional e também, obviamente, nas questões aí de interesse do Estado. Então, o Roberto Rocha ao Senado 145, lá no Maranhão. E terminando aqui, temos em Alagoas o Davi, candidato ao Senado 111. Mais alguma coisa? O que é essa aqui? Isso. Vamos lá? É uma decisão hoje da Agência Nacional de Telecomunicações. É um projeto que foi transformado em lei em junho desse ano, que mexeu com a alíquota dos combustíveis, mexeu com a alíquota também das comunicações, do teu telefone celular. Então a ANEEL deu um prazo para que as operadoras, né, reduzam imediatamente o ICMS sobre o que você gasta no teu aparelho celular, por exemplo. Então vai baixar o teu aparelho celular, como baixou também já a energia elétrica, não é só na tua casa apenas. Se você tem um negócio, uma oficina mecânica, uma barbearia, um salão de beleza, uma pizzaria, você pode ver que a energia elétrica tua, você gastando a mesma quantidade de quilowatts, né, você teve essa energia reduzida também. Mais uma coisa, pessoal? Quer botar a cara aqui, ô Vitor Hugo? Bota a tua cara aqui, Vitor Hugo. Aqui o nosso prezado Major Vitor Hugo. Dá uma chegadinha para cá um pouquinho mais. Só fica um pouquinho para o lado aqui. 1 minuto para você falar sobre Goiás, Vitor Hugo. Presidente, lá em Goiás nós estamos crescendo muito. Né? Temos uma parceria grande com o Wilder Moraes também, que está crescendo, está aqui com a gente. O nosso trabalho tem sido a defesa dos mesmos valores nossos, que nós aprendemos juntos na Academia Militar das Agulhas Negras, a verdade, a probidade, a lealdade. Temos falado também Deus, Pátria, Família e Liberdade. Quero fazer aqui, presidente, um convite para todos os goianos aqui no sábado agora. Nós vamos fazer uma grande carreata lá em Goiânia, às 16 horas. O movimento Goiás, de mãos dadas com o Brasil. E se você não pode ir para Goiânia, faça também na sua cidade lá. Já temos mais de 20 cidades que confirmaram fazer ao longo de todo o sábado. E no domingo, em Cristalina, vamos ter uma grande carreata também, tratociata. Quero parabenizar a Luziane, fez, presidente, em sua homenagem no sábado passado, mais de 400 tratores, 200 carretas. Foi um movimento imenso. Catalão também vai fazer no sábado pela manhã, muito grande. Quero, inclusive, fazer um convite para o senhor, se eu puder estar com a gente em Cristalina de manhã. Se possível, irei sim. Domingo de manhã. Eu estou em full time, né? Até as eleições. O que está sendo discutido é uma grande motociata pelo Brasil no dia 1º de outubro. Então, estamos vendo como é que fica, talvez, Brasília. A gente vai convidar o pessoal, dar 2, 3 voltas na esplanada dos ministérios, né? Tenho certeza que milhares de motos estarão presentes. É uma maneira de nós aí colorirmos o Brasil na véspera das eleições. Presidente, depois dá 2, 3 voltas e vai lá para o entorno de Brasília, aqui pertinho. Acho que era uma... Quantos quilômetros, mais ou menos? Não, se for para Valparaíso aqui, dá uns 30 quilômetros no máximo, 40. Acho que vai ser carcaça de 67 anos aqui não é fácil. Né? Mas tudo bem, pessoal. Mais uma coisa, Vitor? Não, é isso aí, presidente. Obrigado. Pessoal, então muito obrigado pela oportunidade. Havendo possibilidade, todos os dias nós faremos essa live aqui. Amanhã vai ser difícil, porque eu vou sair do Pará e vou para o Amazonas, 2 eventos enormes, né? Além de motociata, tem comício, tem encontro reservado, né? E a gente vai dar conta do recado amanhã. Dificilmente teremos live amanhã, mas sempre que possível faremos a nossa live aqui às 19 horas. Muito obrigado a todos. Até depois da manhã, se Deus quiser.